بسم الله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد, iniciamos em nome de Deus, Altíssimo seja, rogamos a paz e a bênção dele ao seu mensageiro Muhammad, a todos os seus companheiros e seguidores. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Al-imanu bil-qada'i wal-qadar, ou al-imanu bil-qadari khayrihi wa sharrih. A crença no predestino. Ou podemos ainda detalhar mais e dizer a crença na determinação de Deus a todos os assuntos e na predestinação. Esse é o nosso assunto, o último pilar dos pilares da crença. Por que dizemos que é o último ou o sexto pilar? Porque no texto que citamos e repetimos bastante, o mensageiro de Deus, alayhi salatu wassalam, quando perguntado sobre a crença, o anjo disse para ele, Jibril alayhi salam disse para ele, Akhbirni anil iman. Me informe sobre a crença. No que consiste a fé? Em outras palavras, no que eu devo crer? Então, qual foi a resposta? A resposta foi os 6 pilares da fé que nós citamos e estudamos grande parte de seus detalhes. Então a resposta foi an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wal qadari khayrihi wa sharrih. Então ele respondeu dizendo que você creia em Allah, em seus anjos, em seus livros, 4, em seus mensageiros, 5, no último dia, 6, e no predestino, o bom e o mal. Então, esses são os pontos de fé, os pilares da crença do muçulmano, em resumo. E, para citar a crença no predestino, é importante a gente introduzir com uma questão importantíssima, que é o fato de nós estudarmos o predestino como crença. Nós devemos estudar esse assunto e saber sobre esse assunto por causa da nossa crença. E não devemos nos aprofundar nesse assunto além do limite da nossa capacidade. Ou seja, o predestino é da determinação de Deus Altíssimo seja. E essa determinação não nos é revelada. Então não devemos nos aprofundar nisso de maneira que nós desejemos saber sobre os mistérios do predestino, os segredos que Deus manteve como segredos e não revelou a ninguém. Então é importante, devemos falar sobre a crença no destino, a crença no predestino, e não procurar saber sobre os segredos do predestino, ao qual não temos acesso porque Deus Altíssimo seja limitou o nosso raciocínio, limitou a nossa visão, a nossa audição, de maneira que isso não é de nosso acesso. E por que isso? Porque o ser humano é incapaz de saber sobre todos os segredos e todas as sabedorias daquilo que Deus criou ou destinou. Também se aprofundar no assunto do predestino é motivo para o desvio. E nós vamos esclarecer esse ponto durante a nossa aula, quando falarmos sobre os detalhes da crença nesse assunto tão importante. Então, se a pessoa se aprofunda demais nesse assunto, acaba se desviando em sua crença. E a palavra al-qadar khayrihi wa sharrih, al-qadaru khayruhu wa sharruh. A gente diz o predestino, o bom e o mal.
não significa que Deus cria algo que é mal em absoluto, mas devemos ter a firme convicção de que tudo aquilo que Deus determina, decreta ou cria é bom, é para o bem. Mesmo que no nosso mundo, isso para nós é denominado como um lado bom, um lado mau. Temos felicidades e infelicidades, temos graças, temos desgraças. Então, o predestino, o bom e o mal, o que foi predeterminado para nós, como seres humanos nesse mundo, isso para nós é bom, isso para nós é mal. Ou seja, temos a graça, temos a desgraça, temos os infortúnios, temos os momentos de prosperidade, de felicidade, temos o bem-estar, temos a saúde, temos, em contrapartida, a doença, os defeitos e assim por diante. Então, existe o bom e o mal. Porém, nós atribuímos a Deus o bem em absoluto. Ou seja, dizemos em árabe, fi'lullahi kulluhu khair. A ação de Deus e a criação de Deus, toda ela é boa. Então, devemos estudar a crença no predestino, como nós devemos manter essa crença e ter essa crença, e não nos aprofundar nos assuntos que não nos dizem respeito. E iremos saber mais sobre o porquê disso. Então, como introdução, para a gente passar para o assunto exatamente, somos proibidos de nos aprofundar no assunto da determinação e predestinação de Deus, a não ser na medida da crença. Espero que esteja bem entendido esse ponto. Somos proibidos de nos aprofundar no assunto do predestino determinado por Deus, a não ser na medida da crença. E agora, então, a gente inicia citando o que é a crença no predestino. No que consiste? O que significa? Em resumo, significa que Deus decretou todas as coisas com pleno conhecimento e sabedoria. Se eu ter essa crença e sem me aprofundar nos assuntos que não me dizem respeito, já é suficiente. Então, até se nós pudermos registrar com exatidão isso, eu creio no predestino e significa, e essa minha crença significa que Deus decretou todas as coisas com pleno conhecimento e sabedoria. Eu creio no predestino e a minha crença no predestino significa que Deus determinou todas as coisas com conhecimento e sabedoria. Em detalhes, a crença no predestino abrange 4 pontos, ou podemos denominar 4 níveis. Temos o conhecimento de Deus, a escrita, ou seja, que Deus escreveu e registrou tudo o que é destinado para o universo antes da criação. 3, em árabe, al-mashi'a. Al-mashi'a vamos traduzir como a permissão, a anuência de Deus. Ou seja, que Deus quer e o que Ele quer ocorre e acontece. Então, o conhecimento, a escrita, a anuência de Deus e a criação de Deus. Então, esses são os 4 níveis da crença no predestino, ou os 4 pontos importantes nesse assunto. O primeiro ponto é que Deus Altíssimo seja, conhece todas as coisas detalhadamente. Nada foge do conhecimento de Deus Altíssimo seja. Sabe de tudo, conhece tudo aquilo que existe, e aquilo que não existe, se existisse, ele conheceria. E conhece aquilo que
existiu no passado, existe no presente e existe no futuro. Então, o conhecimento de Deus Altíssimo seja é absoluto, é pleno. Não é medido com o conhecimento humano. E como Deus disse, Altíssimo seja, "Laysa kamithlihi shay, wa huwa as-sami'ul basir." Nada se assemelha a ele. Aquilo que nós adjetivamos ou qualificamos qualquer coisa ou qualquer indivíduo ou qualquer ser, jamais essa qualificação, mesmo sendo a mesma denominação, deve ser assemelhada à qualificação de Deus. Se diz, por exemplo, que o homem conhece, mas o conhecimento do homem não é assemelhável ou comparável ao conhecimento de Deus Altíssimo seja. Versículos sobre isso, Deus Altíssimo seja, por exemplo, diz: "Não sabes acaso que Allah conhece o que há nos céus e na terra? Em verdade, isto está registrado num livro, porque isso é fácil para Allah." Em outro versículo, Deus Altíssimo seja diz, cita sobre os infortúnios, os assuntos que nós detestamos que acontecem na vida do ser humano. Deus Altíssimo diz: "Não associará desgraça alguma, quer seja na terra, quer seja com as vossas pessoas, que não esteja registrado no livro antes mesmo que a evidenciemos. Sabei que isso é fácil para Allah." Então, esses são versículos onde Deus Altíssimo seja cita o registro ou a escrita. Então, Deus Altíssimo seja conhecedor de tudo e registrou isso tudo. Subhanahu wa ta'ala. E sobre a abrangência do conhecimento de Deus, Deus Altíssimo seja, por exemplo, diz: "Ó Senhor nosso, tu sabes tudo quanto ocultamos e tudo quanto manifestamos. Nada se oculta a Allah, tanto na terra como no céu." Nada se oculta a Deus Altíssimo seja. Em outro versículo, conhecedor do desconhecido, do invisível, de quem nada escapa, nem mesmo algo do peso de um átomo, quer seja nos céus ou na terra, não há nada menor ou maior do que isso. Não há nada, nem que seja menor que um átomo, ou maior que um átomo, que não esteja registrado num livro esclarecedor. Então, diversos versículos onde Deus Altíssimo seja, em seu livro, no Alcorão Sagrado, citou o seu conhecimento pleno e citou a escrita de tudo que ocorre no universo, uma escrita que já é ancestral e que Deus Altíssimo seja determinou dessa maneira. Então, aí depois disso, temos, depois do conhecimento e da escrita, temos a crença na al-mashi'a, que a gente traduziu como aquilo que Deus quer, ou a anuência de Deus ou a permissão de Deus. Em outras palavras, crer que tudo acontece conforme a vontade de Deus. Ou seja, é descrença a pessoa pensar ou crer que algo que aconteceu no mundo fugiu à vontade de Deus Altíssimo seja. Por exemplo, pode haver uma pessoa que, ao ver algo de muito maléfico acontecer, quando alguém, por exemplo, vê o que ocorre de guerras, de matança, pessoas inocentes sendo injustiçadas e oprimidas, aí a pessoa diz: Deus não criou isso, Deus não determinou isso. Então, Deus determinou que isso acontecesse, porém, Deus não determinou isso legalmente. Deus detesta isso, mas permitiu que isso acontecesse por uma sabedoria que ele tem. Por isso a gente disse na introdução,
Não, o predestino não significa que podemos nos aprofundar nesse assunto além daquilo que é a medida da crença que devemos ter. Aí agora vamos citar quais são os desvios que acontecem quando a pessoa se aprofunda nesse assunto de maneira errada. E o quarto assunto é a criação, que significa que Deus criou todas as coisas. Então, Deus tem o pleno conhecimento, nada foge à sua ciência, subhanahu wa ta'ala, exaltado e altíssimo seja. Ele também determinou, escreveu tudo antes da criação dos céus e da terra e de tudo que existe entre ambos. Ele também, tudo acontece conforme a sua vontade, anuência e permissão, al-mashi'a, o querer de Deus, e a criação de Deus. Allahu khaliqu kulli shay. E agora então citamos, antes de citar qual é o equilíbrio nesse assunto, a gente cita aquilo que é errado nesse assunto. Ou seja, como as pessoas que se aprofundaram nesse assunto se desviaram. E como exemplo, a gente pode ler o versículo onde Deus Altíssimo seja diz o seguinte: سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون. Isso em Surat Al-An'am, versículo 148. Surat Al-An'am tem muitos versículos onde Deus Altíssimo seja detalha as alegações dos idólatras, que podem ser muitas vezes também alegações dos ateus, as pessoas que não creem em Deus de maneira correta, por exemplo, também. Então, vejam o que Deus Altíssimo seja diz sobre uma das alegações dos idólatras. Os idólatras proibiam aquilo que Deus permitiu. Eles mesmos se colocavam no lugar de Deus como legisladores. Então Deus Altíssimo seja disse assim: os idólatras irão dizer, se Allah quisesse, aí aqui então tem a ver com a crença no predestino. Se Allah quisesse, se Deus quisesse, eu não teria feito isso. Então, agora vamos citar então como a pessoa se desvia ao se aprofundar nesse assunto do predestino de maneira errada. Esse é o assunto do extremismo das seitas no assunto do predestino. E o muçulmano não promove isso. O muçulmano é equilibrado de maneira que crê plenamente no conhecimento de Deus, na escrita que Deus determinou antes de criar os céus e a terra e tudo que existe entre ambos, e também na anuência e permissão de Deus, tudo acontece conforme a sua vontade, e cremos também na criação de Deus, que Deus criou tudo. Agora, o extremismo de quem se desviou nesse assunto. Temos dois extremos. Vamos lá. Aí eu disse que vou citar o versículo. Citei em árabe, acabei não traduzindo e retornei. Então, Deus disse assim, tradução aproximada: os idólatras irão dizer, se Deus quisesse, nem nós, nem nossos pais jamais teríamos idolatrado. Nem nada teríamos vedado. Ou seja, a gente não, se Deus quisesse, a gente não iria proibir aquilo que ele permitiu. Mas a gente fez isso porque ele permitiu. Ele quis que acontecesse. Assim também os seus antepassados desmentiram, até que experimentaram o nosso castigo. Os que antecederam a eles também desmentiram os outros mensageiros e diziam para eles, se Deus quisesse, a gente se orientava com vocês. Mas Deus não quis. Então, o que a gente fez, ou o que a gente faz, é conforme a vontade de Deus. A gente não tem culpa. Então, vejam, esse é o primeiro extremo. Qual que é o primeiro extremo? É o extremo do grupo que nega o predestino, até mesmo
pensando que tal crença é contra a justiça divina. Então, nega o predestino. Essas pessoas, não, desculpa. Esse é o outro grupo, não o que nega o predestino. É aquele que usa o predestino para se desculpar por suas ações. Para se desculpar por suas ações. Então, o grupo que nega a vontade humana, então, esse extremo é o extremo do grupo que nega a vontade humana, igualando o que ocorre ao homem sem a sua escolha e igualando aquilo que ocorre arbitrariamente. Ele diz, olha, eu não tenho culpa. Eu não tenho culpa. O que ocorre no mundo não é conforme a minha vontade. Então, esse grupo é um extremo. Ele se aprofundou de tal maneira que ele se desculpa atribuindo tudo o que acontece a Deus. Não foi eu. Não foi eu que escolhi. Sim, e isso está exemplificado nesse versículo. No fim do versículo, Deus Altíssimo seja diz, e tereis acaso algum conhecimento a nos expor? Ou seja, vocês têm algum conhecimento que comprova que Deus obrigou vocês a fazerem isso? Né? E depois, o término do versículo, não seguis senão suspeitas e não fazeis senão deduções. Então, depois a gente pode citar o segundo grupo, que é o grupo das pessoas que negam o predestino. Então, o primeiro grupo nega que as pessoas têm, que nós temos o livre-arbítrio e Deus é que obrigou a gente a fazer isso. Tá? Agora, o segundo grupo nega o predestino completamente a ponto de atribuir a Deus que ele não tem o conhecimento daquilo que os outros fazem. Para que eles fazem isso? Porque se Deus tem o conhecimento daquilo que se faz, então estamos atribuindo a injustiça a Deus. Porque Deus já tem o pleno conhecimento do erro do indivíduo. Então, como irá julgá-lo por aquilo que ele fez? Então, por isso, a gente disse na introdução, se aprofundar nesse assunto leva ao desvio. Se aprofundar nesse assunto leva ao desvio. Eu vou dar um exemplo. Por exemplo, uma pessoa doente, para facilitar mais. Uma pessoa doente, ela recebe uma receita médica e que ela deve tomar o remédio de tal maneira. Ela toma esse remédio mesmo detestando esse remédio. Sim? E mesmo que esse remédio tenha efeitos colaterais e etc. Por exemplo, essa pessoa que está doente também, ela é proibida de ingerir certos alimentos. Essa pessoa segue essa receita médica e não se alimenta disso, daquilo. Ela é proibida disso porque isso vai fazer muito mal à sua saúde. Tudo isso em busca da cura e da saúde. Não é possível que essa pessoa se recuse a tomar esse remédio e depois argumente com um destino. Diga, olha, já está predestinado que eu vou ter tal doença. Então, mesmo assim, eu vou fazer isso, eu vou me alimentar desse alimento que me disseram e me comprovaram cientificamente que me vai fazer mal e não vou tomar esse remédio porque já está predestinado. Se é para mim ficar doente, eu vou ficar. Se é para mim permanecer com essa doença, eu vou permanecer. Se é para mim chegar a morrer, se eu não tomar esse remédio, eu não vou tomá-lo e eu vou morrer. Então, ninguém faz isso. Então, racionalmente também nós não podemos atribuir a Deus Altíssimo seja que já está destinado que eu serei infeliz, então eu não vou buscar a felicidade. Eu não posso atribuir a Deus que Ele é quem orienta e desorienta e eu dizer, eu estou isento de escolher. E se eu escolher algo, é injustiça de Deus que Ele me julgue por tal, porque Ele já sabia o que eu ia escolher.
Então, eu não posso dizer isso. Portanto, o resumo, 2 extremos. O primeiro extremo, aqueles que negam o predestino e dizem, nós é que escolhemos tudo, e Deus não tem interferência nenhuma nisso. Qual é o resultado negativo disso e a descrença nisso? Isso é incredulidade. É por quê? Porque atribuiu-se a Deus que ele não tem o conhecimento pleno. E que ele não tem o controle e não é ele quem criou. E aí o segundo extremo é o extremo daqueles que negam que nós temos livre-arbítrio e dizem que Deus é quem predestinou tudo e tudo acontece conforme ele criou, então não somos nós que escolhemos. Aqui também há outro problema. Então, já que não somos nós que escolhemos, não podemos ser julgados. Então também esse é outro extremo que foi causado e motivado por se aprofundar naquilo que nós não temos alcance e naquilo que o nosso raciocínio não tem condições de alcançar. Aí vai ficar mais bem entendido quando a gente concluir agora com o equilíbrio da crença nesse assunto. Sim? O equilíbrio disso, para se ter uma crença saudável, e eu vou ler essa frase para ficar bem claro, para se ter uma crença saudável nesse assunto é importante diferenciar entre o decreto fatal destinado, em árabe al-irada al-kawniyya, o decreto universal, que é a anuência de Deus e que Deus quis assim, e entre o decreto legislatório, ou seja, al-irada al-shar'iyya, aquilo que Deus determinou legalmente, que implica na responsabilidade e encargo, e determina, entre outras coisas, também o agrado de Deus para com o ser humano. Ou seja, al-irada al-kawniyya, aquilo que é o decreto fatal destinado por Deus, sobre isso nós não temos influência alguma. E nós não somos responsáveis. Você não é responsável por ter nascido homem ou mulher, por ter nascido nessa época e não em outra época, por ter nascido negro, branco, amarelo, vermelho, por ter nascido em tal família, por ter tal pai e tal mãe. Isso é somente parte de al-irada al-kawniyya, aquilo que é a vontade de Deus fatal e destinada. Agora temos al-irada al-shar'iyya, aquilo que Deus determinou legalmente e deu ao ser humano a escolha. Nesse momento nós escolhemos. E por nós escolhermos, nós seremos julgados por isso. Então, sobre isso temos, então sim, um livre-arbítrio. Esse é o equilíbrio. Então cremos que pode ocorrer no mundo, no reino que Deus criou, no reino de Deus, que é o mundo, que é o universo que Deus criou, pode ocorrer o que ele não quer legalmente, shar'an, e não lhe agrada. Por exemplo, a descrença, a hipocrisia, a idolatria, todos os pecados, porém não ocorre no mundo senão o que ele decreta fatalmente. Ok? Aquilo que Deus não decretou que ocorra, não irá ocorrer. Agora, há aquilo que Deus decretou que ocorra, porém, legalmente, isso não lhe agrada. E aí, assim entendemos, por exemplo, quando lemos Deus descaminha a quem Ele quer e encaminha a quem Ele quer. Por exemplo, Deus Altíssimo Seja também disse: se descreis, certamente Deus independe de vós, e não lhe agrada para os seus servos, a descrença. E se agradecerdes, isso a ele agrada. E aqui, concluindo, a gente cita alguns dos benefícios da crença no predestino.
para que isso fique mais entendido ainda. E como também devemos usar de forma positiva e viver de forma positiva essa crença no predestino. Para isso eu vou ler um hadith, um texto do profeta alayhi salatu wassalam, onde ele cita para nós como a gente deve lidar com esse assunto. O profeta, que a paz de Deus esteja com ele, disse assim: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. A tradução: o crente que é forte, ele é mais querido e é melhor para Deus do que o crente fraco. Aquele que tem a crença forte, esse é mais próximo de Deus. E também é melhor perante Deus Altíssimo seja. Aí depois disse, em ambos há bem. Em ambos, no crente fraco e no crente forte, existe benesse, existe bondade, existe bem. Depois vem o conselho. احرص على ما ينفعك. احرص على ما ينفعك. Ou seja, seja zeloso em tudo aquilo que lhe traga benefícios. Depois disse, e busque a ajuda de Allah. E não se sinta incapaz, não se sinta desamparado. Aí depois vem o assunto do predestino. E se algo acontecer a você, olha, depois de você seguir os meios para alcançar aquilo que é bom, ó, seja zeloso por aquilo que te traz benefícios. Trabalhe, estude, busque fazer aquilo que é benéfico, conforme aquilo que Deus determinou. Depois de você ter esse zelo, busque também a ajuda de Deus nisso. Depois vem o conselho. E se algo acontecer a você, não diga, se eu tivesse feito isso e aquilo, seria isso e aquilo. Algo que você planejou, que você fez, realizou, e você seguiu os meios corretos, não deu certo. Aconteceram fatos que não estavam em suas mãos, não são de seu controle. Então, não diga se. Não pode dizer se eu tivesse feito. Não, se eu tivesse feito tal e tal, não aconteceria tal e tal. Ou se eu não tivesse feito tal, não aconteceria tal. Se eu não tivesse vindo por esse caminho, não aconteceria tal coisa. Aí por que não se diz se? Aí o profeta sallallahu alaihi wasallam disse, porque se abre a ação do shaitan. Se dizer se eu tivesse, abre a porta para o Satanás. Por isso a gente disse na introdução, o assunto do predestino não é um assunto no qual se deve se aprofundar, porque a pessoa vai entrar em colapso quando se aprofundar nesse assunto e vai chegar a extremos onde irá chegar à descrença em Deus. Então, aí o profeta, que a paz de Deus esteja com ele, disse, então, se algo que você não esperava acontecer a ti depois de você realizar o que você achava que era bom, não diga se. E diga, قدر الله وما شاء فعل. Na verdade, qual que é a tradução disso? قدر الله وما شاء فعل. Aquilo que Deus quis, aquilo que Deus determinou e o que Ele quer, Ele faz. Mas diga, acontece aquilo que Deus determinou e o que Ele quer, Ele faz. Em outro texto, há um conselho do profeta, que a paz de Deus esteja com ele, onde ele cita o predestino com mais exatidão ainda. E vamos ler com exatidão. Certo dia, o profeta, alayhi salatu wassalam, isso é narrado por Ali, radiallahu anhu, ele disse, estávamos com o profeta, alayhi salatu wassalam, num funeral, numa janeza, num enterro.
Então o profeta, alaihi salatu wassalam, sentou num lugar e sentamos ao seu redor. Nas mãos dele havia um cajado e ele começou a furar a terra com esse cajado. Veja, ele cita os detalhes de como foi essa situação com o mensageiro de Deus. Ele sentou e baixou a cabeça e estava sentado junto com seus companheiros, sentaram ao seu redor. É um momento de reflexão. Então, quando ele estava assim, o profeta, que a paz de Deus esteja com ele, disse: não há ninguém ele disse assim: a cada um de vós já foi designado o seu posto no inferno ou no paraíso. Em língua árabe, dizendo: ma minkum min ahadin illa waqad kutiba maq'aduhu min an-nar wa maq'aduhu min al-jannah. Ou seja, Deus tem o pleno conhecimento, aquilo que a gente citou, Deus tem o pleno conhecimento. Deus escreveu todas as coisas. Deus, tudo o que acontece, acontece conforme a vontade dele. E Deus, Altíssimo seja, criou todas as coisas. Cremos nisso plenamente. Então, o profeta, que a paz de Deus esteja com ele, está falando sobre o conhecimento pleno de Deus e que ele já escreveu tudo. Então ele disse: a cada um de vós já foi designado o seu posto no inferno ou no paraíso. Disseram: ó mensageiro de Deus, então não devemos nos apoiar no nosso livro, ou seja, então não devemos nos apoiar naquilo que já está escrito no livro que Deus escreveu? Ou seja, em outro texto, inclusive, tem outra versão. Então, para que agimos? Para que fazermos? Para que temos que crer, temos que rezar, temos que adorar a Deus, temos que realizar aquilo que Deus ordenou, temos que abandonar aquilo que Deus proibiu? Disse, então, para que as pessoas devem fazer? Para que agir? Aí o profeta disse: كل يعمل لما خلق له. كل يعمل لما خلق له. Em outra versão disse: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. O que ele disse? Praticai. Ou seja, façam. E não se apoiem naquilo que Deus já traçou para vocês. Pois cada um foi facilitado para aquilo que foi criado. Então, em resumo, eu sou responsável por aquilo que me é facilitado agora. E sou responsável por aquilo que eu assimilo agora. Eu agora escolhi estar aqui e falar para vocês. Eu escolhi. E isso já estava escrito, e Deus criou isso. E Deus permitiu isso. Uma pessoa descreu. Adora ídolos. Uma pessoa é ateia. Uma pessoa mata. Outra pessoa rouba. Ele é que escolheu isso agora. E ele é responsável por isso agora. Mesmo Deus sabendo que ele iria fazer isso, tendo escrito isso, e tendo conhecimento disso, e tendo criado isso. É esse o campo da nossa crença. Outro exemplo também, e creio que já prolongamos bastante, é narrado que um homem roubou na época de Umar ibn al-Khattab. Umar é o governante, um homem roubou, aí ele vai ser punido. Aí ele disse: espere um pouco, Ya Amir al-Mu'minin, espere. Eu roubei porque Deus assim prescreveu que irá acontecer. Eu roubei porque estava assim no predestino de Deus. Estava assim no meu predestino que Deus determinou. Aí Umar disse para ele: e nós também iremos cortar a tua mão, porque assim também está no predestino que Deus determinou. Vai acontecer assim também. Sim? Então, nem o predestino pode ser uma desculpa
para a pessoa se eximir da responsabilidade e dizer que eu não tive o livre-arbítrio, e nem o predestino também é uma desculpa para atribuir a Deus que ele não conhece ou que não é ele que criou, porque se foi ele que criou, ou que ele conhece isso, ou que ele determinou assim, é injustiça eu ser responsabilizado. Vamos citar então os benefícios. Isso é muito importante. Os benefícios da crença no predestino. O primeiro diz respeito a esse texto que a gente citou há pouco, que quando você planeja, você faz, procure aquilo que é bom para você e se apoie em Deus e siga. Quando acontecer algo imprevisto ou de ruim, na tua concepção é ruim, para Deus não. Você não sabe o que tem naquilo que está na sabedoria de Deus e nos segredos e mistérios daquilo que Ele determinou. Então, se acontecer algo fora daquilo que planejastes e não deu certo o que você fez, não diga se, mas diga qaddar Allah wa ma sha'a fa'al. É aquilo que Deus determinou e o que Ele quer, Ele faz. Então, qual que é o benefício disso a partir desse exemplo? Se apoiar em Deus junto com a prática dos meios que nos fazem chegar àquilo que almejamos de bom. Se apoiar em Deus, confiar em Deus e saber que é a nossa escolha. E aí, ao mesmo tempo, apoie-se nos meios que levam a tal. E não como está no versículo que Deus citou sobre os idólatras. Ah, se Deus quisesse, a gente não teria idolatrado. Se Deus quisesse, a gente não teria proibido aquilo que Ele permitiu. Não foi a gente. Não. Então, se apoiar em Deus, fazer o que é correto e seguir os meios. Também, um outro benefício importante. O indivíduo não se ostenta quando alcança o seu objetivo, porque ele sabe que esse sucesso ocorreu conforme a determinação de Deus. O oposto também, em contrapartida, quando não alcançamos o sucesso, não entramos em tristeza, infelicidade, depressão. Por quê? Assim Deus determinou. Eu perdi. Por exemplo, às vezes uma pessoa ganha muito em sua empresa, no seu comércio, no seu trabalho, se torna milionário. Quando ele está assim, olha, graças a Deus. Depois de muito tempo, ele perde tudo aquilo que ganhou e ainda entra no negativo 2 vezes mais. Aí aqui ele entra em depressão. Por quê? Aqui está um dos benefícios da crença no predestino. Que a pessoa atribua a prosperidade a Deus, alhamdulillah, graças a Deus. E atribua também a Deus que aquilo que aconteceu de infortúnio, que para mim me parece que é uma diminuição ou uma desgraça, aconteceu com a anuência de Deus, eu busco os meios para sair dessa infelicidade. Então, esse é um dos benefícios. Outro benefício, a tranquilidade e o conforto psicológico. Entregar os assuntos a Deus Altíssimo seja. Outro também benefício é a paciência, a resiliência, superar os momentos difíceis. Superar os momentos difíceis da melhor maneira. Então é para isso que serve a crença no predestino. É esse o benefício da crença no predestino e não para entrarmos nos 2 extremos que foram citados. Às vezes citei com uma certa complexidade, às vezes citei em resumo e de maneira mais simples para a gente entender. Então, concluindo, cremos no predestino, que Deus Altíssimo seja, predeterminou todas as coisas. E isso abrange a nossa crença no pleno conhecimento de Deus, no querer, na anuência, ou seja, na permissão de Deus, que Ele quer aquilo que Ele quer e conforme a sua vontade ocorre, tudo ocorre conforme a sua vontade. Então, crer no conhecimento pleno de Deus, tudo ocorre conforme a sua vontade. Crer que Ele escreveu todas as coisas e predeterminou essas coisas. E crer também
criação de Deus a todas as coisas. E o equilíbrio nesse assunto, crermos que somos responsáveis por aquilo que Deus nos deu de livre-arbítrio nesse momento em que vivemos, e aquilo que Ele determinou universalmente, nós não temos influência nisso, não somos responsabilizados sobre isso. E aquilo que Ele determinou legalmente, Ele lhe agrada algo, agrada a Deus algo, Ele quer que nós realizemos. Deus detesta algo, Ele quer que nós nos afastemos disso. Então, nisso nós somos responsáveis e Ele quis isso legalmente. E acontece no mundo e no universo que Deus criou algo que Ele detesta. E aquilo que nós chamamos de mal é Deus quem criou, aquilo que denominamos de bem, aquilo também Deus é quem criou, porém atribuímos todo o bem a Deus, e mesmo aquilo que, conforme a nossa concepção, é mal, para Deus é algo de bom que Ele criou e atribuímos a Ele todo o bem absoluto. E tudo aquilo que Ele criou é para o bem. E aí citamos também os dois extremos dos grupos ou das seitas que se desviaram nesse assunto. E por isso citamos que não devemos nos aprofundar nesse assunto a não ser na medida da crença. E quem se aprofundou nesse assunto se tornou um de dois grupos: quem negou o predestino e quem acreditou no predestino exageradamente. Quem negou o predestino nega que Deus prescreveu todas as coisas, atribuindo a Deus assim que ele tem o desconhecimento e acontece no mundo que ele criou aquilo que ele não sabe e aquilo que nele não permite. Fizeram isso para quê? Para dizer que Deus não é injusto. Como é que Deus determina algo e depois responsabiliza a pessoa por aquilo que ela fez? Isso é um desvio, tá? E aí o outro extremo é aquele que exagerou no predestino e disse que as pessoas elas têm a escolha total daquilo que elas fazem sem a interferência de Deus. Sim? Então, depois citamos qual o equilíbrio nesse assunto, que é isso que a gente disse agora, crer que Deus Altíssimo seja predeterminou, que Ele é o conhecedor de tudo, o criador de tudo, tudo acontece conforme a sua vontade e Ele prescreveu tudo exatamente, com exatidão, e aquilo que nós temos a escolha, nós somos responsáveis por isso. E citamos então os benefícios dessa crença, dessa nobre crença no predestino, que é se apoiar em Deus, Altíssimo seja, para as coisas boas, e não pensar naquilo que não nos diz respeito, dizendo, se fosse assim, teria sido assim. Se não fosse assim, não teria sido assim. E também ter a tranquilidade e o conforto psicológico, também ter a paciência quando acontece um infortúnio e atribuir a Deus tudo aquilo que acontece nesse mundo, assim como quando acontece a prosperidade, atribuir isso a Deus e agradecê-lo da maneira correta. Espero que a gente possamos ter esclarecido esse assunto, que realmente é complexo se formos nos aprofundar nele de maneira incorreta e de maneira que nos faça nos desviar, como citamos dos versículos do Alcorão e do versículo primeiro que a gente citou, quando os idólatras disseram, se Deus quisesse, nós não teríamos idolatrado e nem teríamos proibido aquilo que Deus não proibiu. Então atribuíram a Deus aquilo que é da escolha deles. Rogamos a Deus Altíssimo seja que nos faça crer plenamente em todos esses pontos, crer nele, crer em seus anjos, crer em seus livros, em seus mensageiros, no último dia, e crer no predestino, o bom e o mal, e que essa crença nos leve, inshallah ta'ala, a tudo aquilo que é bom, e que essa crença nos acompanhe até o momento de nossa morte,
e que essa crença, inshallah ta'ala, nos leve à salvação. E rogamos a Deus que nos guie, nos oriente, a todos os nossos familiares, todos os nossos próximos, inshallah ta'ala. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.